Mateus, capítulo 5, 13, em nome de Jesus. Vocês, sal da terra, mas o sal perder o seu sabor, como restaurar? Ser nada, exceto para ser jogado. Aleluia, glória a Deus, amém? A palavra do Senhor, ela diz que nós somos, sal da terra, glória a Deus. Vocês são sal da terra. Olha só, quem gosta de sal aí? Não, quem não gosta de sal? Todos nós gostamos de sal, né? Porque uma comida tem que ter um salzinho, sim ou não? Sim. Né? Quem já comeu aqui arroz sem sal? Misericórdia, né? Ainda mais se for aquele arroz papa, né? Sabe aquele arroz papa sem sal? É terrível. Mas olha só, gente, nessa noite o Senhor, Ele vai falar comigo e vai falar com cada um de vocês sobre algo muito importante que Jesus, Ele deixou para nós, amém? E Jesus, ele fala o seguinte, né? Quando Ele está ali ministrando, e Ele começa falando sobre o sal da terra. E no texto base que nós acabamos de ler aqui, diz que vocês são o sal da terra, amém? Amém, gente? Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, amém? Vamos lá falar um pouquinho de sal. Quando você está lá no supermercado, você vai às compras. Quem aqui vai às compras? Levanta a mão e diga amém no mercado. Glória a Deus, né? Você vai às compras no mercado e quando você está passando lá no caixa, lá esperando, naquelas prateleirinhas assim. Alguém aqui já viu naquelas prateleirinhas que tem perto do caixa sal? Você já viu? Já? Não, porque aqui tem um sal. Aqui tem um sal. Tem? Não tem. O que tem lá? Doce, né? Chiclete, fine, Nutella, pilha, aquelas mais caras que tem, né? Pilha, entendi. E olha só, gente, o que acontece aqui? Deus, Ele está querendo falar conosco algo muito importante, porque o sal, ele é essencial para nós, amém? Porque a nossa comida, o nosso feijão, o nosso arroz com feijão, ele é muito ruim sem o sal, ok? Porque ele vai trazer tempero. Então o que é essencial, pastor? Arroz, feijão e sal. Quando você vai comer um ovo, seja um ovo frito, um ovo cozido, esse ovo ele tem que ter o quê? Sal. Salzinho, né? Alguns colocam um pouquinho de alho frito, né? Coloca lá um temperinho, coloca ali um azeite e manda para dentro. Mas o sal, ele é importante, porque ele é essencial. E a palavra de Deus está falando que nós somos o quê? Sal da terra. Então nós somos o quê? Sal da terra. O sal da terra. Olha só, quando o sal, ele acaba lá na sua casa, como que é? Você deixa o sal acabar na sua casa, sim ou não? Não. Você faz diferente. Por exemplo, com a Nutella, não faz? Quando a Nutella acaba, você fala, não, está acabando a Nutella. Você vai lá e já compra três potes. Você faz isso? Tem as exceções, mas no geral, de regra geral, você não faz isso. Está acabando o meu Toddy, meu achocolatado, está acabando minha Nutella, eu preciso comprar mais 3 potes para deixar de reserva. Não, ninguém faz isso. Mas o sal, ele não pode faltar. Amém? O sal, igreja,
Entenda isso. Ele é bem simples. Você lembra da embalagem de sal? Você que vai ao mercado, como que é a embalagem de sal? Uma embalagem transparente, para você ver que o sal é branco. E tem um cisne, um lebre ou um cisne na frente, né? Que legal. Ui, maravilha. Mas olha só, a embalagem, igreja, ela é transparente. Transparente, geralmente azul. E se você observar o sal cisne, estou fazendo propaganda aqui de graça. O sal cisne, uma coisa a mais que ele tem, o biquinho do cisne é vermelho. Você já viu esse? Hã? É porque você não compra sal cisne. Você compra o outro sal. Porque o sal cisne é caro, né, gente? É ou não é? Sim ou não? E aí eles colocam o biquinho vermelho para falar: esse aqui é o cisne, esse aqui é mais caro, esse aqui é o melhor, né? Existe o sal gourmet. Já ouviu falar do sal gourmet? Quem usa aqui o sal gourmet, gente? O que é isso? O sal chique. Quem gosta de sal chique? O sal orgânico. Aí a irmã ali do Alphaville, ela gosta, tá vendo? Esse pessoal do Alphaville, eles são diferenciados, né? O exemplo é o sal do Himalaia, né? Já viu o sal do Himalaia? Sal rosa. Rapaz, uma vez eu entrei nessa pilha também de sal rosa, de sal do Himalaia. A gente comprava lá em casa, né, pastora? O sal também. Comprava o sal, não, que esse sal aqui tal, né? Aí tá lá na embalagem: esse sal existe há 1 milhão de anos. Aleluia, né? Aí você vai lá, eu comprei o sal, aí eu vi a validade, daqui 30 dias vencia. Eu falei: o que aconteceu? O que eu fiz de errado, né? O que aconteceu, gente? Eu devo ter pecado, um pecado muito grande, não sei. Na minha vez, ia vencer em 30 dias. Eu falei: gente, tem alguma coisa errada. Né? Um dia falaram para mim: pastor, você tem que comprar o sal parrilha, porque o seu churrasco vai ficar melhor. Sal de parrilha. Falei: parrilha, irmão? Sério mesmo? Nunca ninguém reclamou do meu churrasco, mas vamos tentar, né? Tem o sal boiadeiro também, tem o sal marinho, tem o sal grosso, né? Nós vamos falar sobre o sal grosso aqui. Quem já ouviu falar do sal negro, gente? Sal negro, sabia que o sal negro tem enxofre? Quando você coloca ele para cozinhar ali, meu filho, enche aquele cheio de ovo, é uma maravilha, mas quase não é usado. Mas é sal, regra geral, o sal de cozinha que a gente usa é o comum mesmo, tá? É esse refinado, às vezes no máximo aí o sal lá do Himalaia, o sal rosa. E o sal é uma coisa bem simples, sabe, gente? Amém? É uma coisa simples que a gente usa o comum mesmo, não tem problema. Às vezes você está lá no seu serviço, não vai ter o seu sal orgânico, o seu sal rosa, o seu sal chique. Aí você vai querer fritar um ovo, quer fazer um ovinho lá no seu serviço, sei lá, fazer um negócio no micro-ondas lá, e precisa de sal. Você pega o que tiver, sim ou não? Porque sal é sal e pronto. Ele não é um produto supérfluo, ele é essencial. Amém? O sal na Bíblia, igreja, eu quero que você entenda que é uma metáfora, tá? É uma metáfora. Jesus, ele usa de metáforas por quê? Porque algumas pessoas naquela época, eles não entendiam muito bem a questão, né? A questão da pessoa falar uma palavra mais rebuscada, tal. Assim como essa geração de hoje, nossa geração, que eu tenho observado, né? Principalmente isso aqui é uma atenção para os jovens, para os adolescentes, pré-adolescentes, crianças, tá? Que vocês precisam, né, se informar mais sobre a Bíblia, gente, tá? Porque é uma geração que é uma geração pobre biblicamente, sabe? A maioria das pessoas que gostam de um envolvimento com as coisas de Deus, com o meio evangélico, infelizmente elas têm dificuldades de entender algumas palavras. Por quê? Porque são analfabetas biblicamente, conhece pouco da Bíblia. Então isso é importante, vocês, né, todos nós sempre estamos estudando a Bíblia, tá? Não gosto de ler, pastor, vai ver The Chosen, todas as séries, vai lá, aprende sobre a vida de Jesus, lá tem bastante coisa, né? Vai vendo a série dos reis, a série do Davi, a série do Salomão, Gênesis, lá, começa, irmão,
Tem tanta coisa audiovisual, tem tanta coisa, tanta literatura, né? E você pode, o quê? Se informar sobre isso, amém? E isso é importante, porque a Bíblia, igreja, eu quero que você entenda, a Bíblia, ela é interpretativa, você precisa interpretar aqui. Não adianta só você chegar aqui, você vai lendo, não, você tem que interpretar aqui. Aqui fala, vós sois, vocês são o sal da terra. Vocês são o quê? Sal da terra. Sal da terra. Quem já se sentiu salgado aí alguma vez? Acabei de chegar da academia, acabei de vir daquela corrida, acabei de, né? Sai de onde? Do mar. Saiu do mar. Gente, acabei de fritar uma coxinha. Aí você dá uma lambida assim, tô parecendo coxinha, tá salgada. Se você não tomar banho, você vai estar salgado. Sim ou não? Sim. É ou não é, gente? Então, olha só, para você entender. Aqui está falando. O sal na Bíblia é uma tipologia, uma metáfora. Deus está falando assim, ó. É como o pessoal fala hoje, é tipo assim. Tipo assim. Vocês são o quê? Vamos interpretar só essa frasezinha. Vocês são o sal da terra. Agora, se eu pegar aqui o Mateus e colocar ele separado lá na rua, tomando um tereré, será que lá ele é um sal da terra? A palavra do Senhor está dizendo no plural aqui. Vocês, todos, quando você está reunido, quando vocês estão juntos, vocês são sal da terra. Amém? Não existe sal da terra separado. Pastor, porque eu não gosto desse negócio de igreja. Igreja para mim é uma vez no ano. Você sabia que tem gente que vai uma vez no ano na igreja? Sim. Tem uns irmãos que vêm visitar aqui a igreja, eles vêm a cada 5 anos. Aí eles falam, não pastor, eu nunca saí daqui, eu sou daqui. É verdade, gente, sabe? Misericórdia. Eu falei, gente do céu, é de 5 em 5 anos, né? Mas aí não é sal, aqui sal é quando está junto, quando está na igreja, quando está congregado, quando está junto, amém, igreja? Entendeu? Então, o que eu quero que você entenda, a questão da metáfora. Jesus, ele não disse em nenhum momento que o sal, ele vai fazer milagre, que o sal, ele vai, você tacar o sal na pessoa, ela vai ser liberta. Não tem isso. Porque, gente, eu já vivi isso. Eu já fui pastor auxiliar na igreja, que o pastor inventou de fazer os negócios de sal na igreja. Não, porque você tem que levar o sal aqui, o sal consagrado, e você vai jogar lá no pé da sua obra, vai jogar o sal ali, vai jogar. Ai, gente do céu, a gente está falando essa semana sobre uma igreja que tinha o Vale do Sal. Quem já ouviu falar do Vale do Sal aí, gente? Amém? O pessoal não quis nem levantar a mão, né? É o Vale do Sal. Joga o sal na calçada, joga o sal na cabeça, pisa no Vale do Sal. O que é isso, irmão? Ele pegou aqui, só que ele não entendeu. A pessoa pegou aqui e ela não fez a interpretação certa. Você está entendendo? Ninguém falou, Jesus não falou para você fazer o Vale do Sal da igreja. Isso é outra coisa. Sei lá o que é isso. Tem o pessoal que fala que é macumba gospel. Isso não é evangelho. Isso não é bíblico, isso é qualquer outra coisa. Sabe? Pronto, falei. Tô leve. Qual era a importância do sal na época de Jesus? É muito mais importante do que hoje. Por quê? Porque na época de Jesus não tinha geladeira. E aí servia para quê? Conservar. Não havia refrigeração, igreja. Não tinha. Quando em João capítulo 6, Jesus ele multiplica os pães e os peixes, a Bíblia diz que um garoto ele tinha o quê? Quantos peixinhos? Quantos? 2 peixinhos.
Aquele peixinho, ele estava cru? Porque se estivesse cru, sem nada, do jeito que pescou, estivesse naquele deserto, já ali a hora, já estava fedendo, estava podre. Então ele estava no sal, estava salgadinho. Amém? O menino ele não carregava, ele carregava aquele peixe salgado. E era assim que as pessoas carregavam o alimento. Então o sal ele era muito importante naquela época, muito mais do que hoje. Você sabia que antigamente, numa época muito antes de Cristo, se pagavam o salário do soldado com sal? Daí que vem salário. Amém? Pagava com sal. Toma aqui, Fabiana, vem cá, vai receber o seu pagamento. 6 sacos de sal cisne, aleluia. Toma, vai comer sal. Não. Vai viver de sal. É porque o sal, ele era moeda de troca. O sal valia muito. Amém, gente? Então quando a Bíblia ela fala de sal, ela está falando, ela não está falando do sal refinado que você tem na sua casa. O sal, ele era um outro sal, né? Então uma coisa que o texto começa me dizendo é que você é o sal. Fala para o seu irmão com carinho, fala assim: você é o sal. Fala assim: você é o sal. É isso que a palavra está dizendo? Coloca o texto aí, irmão. Vocês são sal. Amém? Quando é que nós somos sal? Quando estamos juntos. Amém? Quando nós estamos reunidos. Quando você está acompanhando pela transmissão a nossa mensagem, você é sal. Quando você está conectado com a gente, você é sal. Quem já viu pessoa que fala assim: ai pastor, eu não vou na igreja porque eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Irmão, você pode ser qualquer coisa. O templo do Espírito Santo, tudo bem, mas igreja não. Porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Amém? Existe um corpo, a cabeça é Cristo, e esse corpo é você. Não tem esse negócio que eu sou a igreja, não. Nós somos a igreja. E o texto diz que vocês são sal. Amém? Nós somos a igreja e vocês são sal. Isso fala de quê? Diga comigo assim bem forte: identidade. Jesus está dizendo quem somos, quem você é. Jesus está falando que você tem que fazer alguma coisa? Não. Aí depois que a pessoa vem para a igreja, aceita Jesus, aí Jesus depois fala o que ele tem que fazer, mas ele está falando só o que você é. Então por isso, igreja, que eu quero que você entenda a identidade, a sua identidade, a minha identidade, a nossa identidade. Jesus já está falando aqui nessa noite, amém? Você precisa ser sal. Você precisa ser sal nessa geração. Vocês precisam ser sal nessa geração. Reconhecer quem você é fala de identidade, fala de propósito, fala de missão, fala de influência. Não tem a ver com números, não tem a ver com a sua conta bancária, não tem que a ver com os seus títulos, não. Tem a ver com relevância. Qual é a sua identidade? Qual a sua relevância no reino de Deus? Vamos falar aqui de sanduíche. Quem gosta de sanduíche? Amém. O lanche. Amém. Qual que é o lanche mais famoso, mais conhecido do mundo? Não, x-salada não, irmão. Não fala assim não, irmão. Esse pessoal aqui, ó, o pessoal da Alphaville, eles são legal. Mas o pessoal daqui é x-baguncinha. É x-bagunça por R$10 e uma coquinha, pastor. O podrão, gente do céu. Eu estou falando mais, o x-salada não é mais famoso.
E lá no Japão acho que não conhece x-salada, conhece o McDonald's, né? Estou falando do McDonald's, tá vendo, gente? Fazendo propaganda aqui, MC Donald. Vamos lá? Ele é ou não é o mais conhecido do mundo? É, sim? Ele é o mais saudável? Não. Ele é o mais gostoso? Não, porque o x-salada da pastora é. Né? Ele é o mais nutritivo, o Big Mac? Não. Ele é conhecido, mas não tem relevância nenhuma. Está entendendo? Ser conhecido não significa ser relevante. Não tem a ver com números, não tem a ver com, sabe? Com números tem a ver com a essência. Sabe, igreja? Com a essência. Com a sua essência. Qual é a sua essência? E Jesus, ele estava querendo fazer, estava fazendo exatamente isso. Tem a ver com a sua essência. Tem a ver com o que você tem aí dentro de você. Amém? Então eu quero falar aqui sobre algumas características do sal. Primeiro, o sal, ele é símbolo de humildade. Como assim, pastor? Quem é sal tem que ser humilde? Tem que ser humilde. Fala para o seu irmão, fala assim, você é humilde? Não responde. Fala, você é humilde ou não? Olha para ele com aquela cara desconfiada, diz, você é humilde, você é humilde. Ontem eu estava falando com o irmão, ele falou assim, pastor, eu sou humilde. Pastor, aí depois ele reformulou a pergunta, a resposta, falou, pastor, eu não sou, ele afirmou, né? Eu não sou humilde, eu sou dois-milde. Eu tenho orgulho da minha humildade. Eita, falei, irmão, o que é isso? Eu vou falar de você na mensagem amanhã. Falei para eles, hein? Mas foi uma situação, mas ele é humilde mesmo. Alguém vai na sua casa? O pastor vai na sua casa? Gente, ninguém. Cara, quando o pastor ia na minha casa, o meu Abraão ia na minha casa, eu fazia, mas vai na minha casa, eu já ficava desesperado. Falei, o que eu vou fazer para ele? Eu quero fazer o melhor para ele. Aí eu falo assim, o pastor vai na sua casa, irmão. Misericórdia. Vamos lá, vamos começar de novo. Alguém, eu vou tirar o pastor, não gostei. Alguém vai na sua casa. Tem gente que não gosta de gente em casa, mas vamos supor, tá, gente? A comida que você fez para essa pessoa está maravilhosa. Sabe aquela lasanha que você fez, irmã, hoje no almoço? Que estava maravilhosa. Sabe, irmão? Aquela feijoada que você fez ontem no sábado, que não convidou o pastor, porque eu estou tendo a revelação aqui. Estava maravilhosa. Aí você recebe, né? Gente, mas que lasanha que é essa? Está maravilhosa. O elogio vai para quem? Para quem? Me fala para quem que vai o elogio? Para quem? Para cozinheiro. Para cozinheiro. Ninguém diz, gente, que sal que é esse, hein? Rapaz, esse sal é aquele sal chique? É aquele sal do Himalaia orgânico? Aquele que a nossa irmã Cleusa usa? Gente, aquela lá, Cleusa, aquela loira do Alphaville, é ela, é aquele sal. Gente, mas está muito bom. Ninguém fala do sal. Você já percebeu isso? Aquele churrasco que você come, imagina aquele churrasco sem sal. Misericórdia, gente. Mas ninguém fala do sal. Você já percebeu aqui? Ninguém fala do sal. Você sabe quando as pessoas só falam do sal quando? Quando está muito ou quando está pouco, ou quando não tem, né, gente? Sim ou não? Com quem aqui já aconteceu isso? Esqueceu de colocar o sal no arroz. Difícil, né? É difícil. Mas aí ainda tem salvação, não dá para você colocar um salzinho na hora, né? Não fica a mesma coisa, mas beleza. Mas olha só, o que eu estou querendo falar? Por que o sal, pastor, é símbolo de humildade? Porque olha só,
Se o sal ele é aplicado da quantidade certa, o seu tempero, ou cozinheiro ou masterchef, vai ficar maravilhoso. Mas o sal, na hora que você coloca ali na comida, na hora que você coloca ali, o que acontece com ele? Diga assim comigo: ele desaparece. Diga, ele desaparece. Ele vai desaparecer do cenário e o elogio vai ficar todo para você que está cozinhando. Você está entendendo sobre humildade? O que Jesus ele está querendo dizer aqui? Quem é sal tem que ser humilde. Que ele cresça e eu diminua. É isso que nós cantamos aqui, não é? Que ele cresça e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Não é, gente? É a primeira característica que você tem que ter: humildade. Às vezes você vai ter que desaparecer para que Deus possa ser glorificado na sua vida. Às vezes você vai ter que se humilhar, você vai ter que derreter como o sal derrete, para Deus ser glorificado na sua vida. Segunda característica do sal. Segunda coisa, ele pega a essência dele e entrega para outro. Ele pega a essência dele e entrega para que outro seja honrado. Isto é ser sal. Isto é ser crente. Isto também é ser humilde. Tem pessoas que são arrogantes. Não sei se você conhece alguém assim, cheias de si, focadas no próprio umbigo. A pessoa ela acha que o mundo está girando em torno dela. Essa pessoa não tem como ser sal. Está me entendendo? Quem está me entendendo, diga amém. Sabe? Gente que procura reconhecimento. Ai, eu quero ser reconhecido, pastor. E às vezes na igreja nós encontramos pessoas assim, frustradas dentro da igreja, porque ela vem para a igreja pensando: não, eu vou me destacar aqui neste lugar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Só que primeiro ela precisa ser sal. Quando o sal se destaca, pastor? Quando ele derrete, quando ele desaparece. Porque o que fica em evidência não é ele, não é o sal, não é aquele pozinho, não é o sal grosso, mas é a essência dele. Eu sei que é difícil ser crente, igreja. Existem duas razões, até três, mas uma das razões de Jesus dizer que nós somos sal é exatamente essa: que o sal ele não existe para ser visto, ele existe para servir. O sal ele não existe para ser visto, ele tem que servir, meu irmão. A honra não vai ser dele. Ele não se exalta a si mesmo, ele exalta o alimento. O sal ele nunca aparece. O sal ele se desfaz para que outro possa aparecer. Primeiro, o sal é símbolo de humildade. Segundo, o sal gera sabor. O que nós precisamos entender é que nós precisamos gerar sabor nas vidas das pessoas, na nossa família, por onde nós andarmos, em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor nessa noite, aleluia. Pode pegar a carne mais cara do mundo, aquela carne do boi lá do Japão, esqueci o nome, Wagyu, sei lá como que é, Wagyu, eu acho que é Wagyu. Eu acho que o quilo é mais de R$1.000. Se não tiver sal nessa carne, pode ser a melhor do mundo, vai ficar sem sabor.
Quando Jesus ele diz para nós que nós somos sal, ele está dizendo: essa terra, esse mundo, ele não tem graça, não tem sabor. Jesus está dizendo para o povo assim: ó, essa vida, ela é uma vida de fantasia, uma vida de ilusão. Ele está dizendo assim, Jesus está dizendo assim, ó, as pessoas estão à procura de uma felicidade, de um prazer que não vão encontrar onde elas querem. Sabe, igreja, o sal, ele só é lembrado quando não tem ou quando está em excesso. Ele faz uma diferença. O sal faz diferença, o sal influencia, o sal muda, o sal transforma. Se o mundo, Jesus está dizendo que o mundo é sem graça, se os prazeres do mundo duram pouco, se a alegria é passageira, eu preciso fazer a diferença. Nós como igreja precisamos fazer a diferença. Nós como igreja precisamos ser relevantes. Não é sobre números. Eu não quero uma igreja lotada, uma igreja com muitas pessoas. Eu quero uma igreja relevante. Sabe, igreja? Quem já falou aqui? Fala a verdade para mim. Nossa, o fulano é tão sem sal. Tem gente sem sal? Tem gente sem sal, não tem, gente? Fala a verdade, sim ou não? Mas não é aqui, tá? Não é aqui essa igreja. Sabe aquele? Pastor, não fede nem cheira. É água de salsicha. Gente, para que serve água de salsicha? Meu Deus do céu, para nada. Sabe, gente que vive para si, gente chata. Sabe? Já viu aquele espalha-roda? Tá uma rodinha, todo mundo conversando. A pessoa chega, todo mundo vai embora. Eu tenho compromisso aqui, eu tenho que fazer isso. Minha mãe está me chamando. Na hora, o telefone toca, ele sai atendendo, vai embora. Sabe? É pessoa que é pessimista, pessoa que só quer falar dele mesmo, não ouve ninguém. Ela não dá sabor nenhum. E nós precisamos entender que nós precisamos dar sabor às vidas das pessoas. Sabe? Sabe, irmão? Você que está assistindo aqui também, você precisa dar sabor à vida das pessoas. Você pode ser chato, não, chatonil, dono da chatice. Nós que conhecemos o Evangelho, conhecemos a Cristo de pertinho, nós precisamos fazer a diferença nos ambientes onde nós vamos. Nós falamos aqui onde nós tivemos reunião, encontro dos homens, casa de Obed-Edom, nós falamos aqui. Sabe? Fazer a diferença. Onde você está lá no seu trabalho, faz uma oração lá. Você está lá no seu campo, na sua obra, lá, vai lá, a rua, chama todo mundo, fazer uma oração aqui agora. Vamos ler pelo menos um versículo aqui. Vamos começar o nosso dia trazendo um ambiente de Deus. Quando você chegar num ambiente, irmão, o ambiente tem que ficar leve, tem que ficar gostoso. Qual que é a função do sal? Diga comigo: temperar. O excesso faz mal, sem sal não tem sabor. Então você precisa equilibrar isso aí, amém, igreja? Porque você chega e você vai lá e carrega de sal, porque você é chato, porque você carrega o ambiente. Tem que mudar isso, diminui o sal, irmão. Você está para temperar, amém? Não pode ser desequilibrado. Vira para o seu irmão e fala assim: não seja desequilibrado, viu, irmão? Fala para ele assim: para de ser chato. Amém? Ó, prioriza os princípios que Jesus está falando aqui para você nessa noite, e você vai dar muito certo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas você quer ver que crente chato é crente na internet. Porque tem uns crentes que eu falo assim: gente, esses crentes aqui não é dessa igreja, tá, gente? De outro lugar. Tem uns crentes aqui que não deveria ter rede social. Não deveria, sabe? Eu não sou muito de rede social, não, dessas coisas não. De vez em quando eu vou lá.
Aí você vê os comentários do crente, comentário nada a ver. Sabe aqueles comentários, o pessoal fala, comentário Nárnia, né? Cara, nada a ver o cara. O pastor André colocou um negócio sobre José do Egito, o comentário foi sobre Maria, mãe de Jesus. Mas José do Egito, não é o José, o pai de Jesus, gente? Sabe, mais ou menos assim. Não tem interpretação, não tem nada ali. Aí você vai lá atrás do cristão. Quem que é esse cara que fez esse comentário? Eu vou ver ele. Aí você clica lá. Aí aparece. Cristão sagitariano. Só aí, não precisa ler mais nada, não quero nem saber. Irmão. Sabe? Não dá. Aí para completar, corintiano. Aí pronto. Tô brincando, tá, gente? Corintiano, vai minha conta. Eu não podia deixar barato essa. O crente tem que gerar sabor, amém, gente? Tem que ser agradável estar do seu lado. Amém? Amém, gente? Tem que ser agradável, as pessoas têm que gostar de ir para sua casa. Mas não fica também adulando muito, senão a pessoa não sai da sua casa, né? Tem que temperar, tem que ser no tempero gostoso, amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Ah, pastor, porque comigo é assim, pastor, eu falo mesmo, eu sou franco, pastor. Porque tem gente que é assim, não é aqui nessa igreja que tem gente assim, mas eu conheço crente que fala tudo que vem na telha. Aí ele pensa que não, porque eu sou sincero, porque eu estou certo. Não, ele é mal educado mesmo, sabe? Não é porque ele é sincero. Eu falo, não é franco, é mal educado. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo fala assim, ó, fale a verdade, mas fale em amor, sabe? Fale em amor. Fale em amor. Você ligar para a pessoa, pega aquela palavra que você, essa palavra vai ser tão difícil para falar para nossa irmãzinha ali, mas eu vou colocar ela, eu vou passar ela no amor, e aí depois eu vou dar para ela. Amém, gente? Pensa nisso. Que tem gente que não entendeu. Tem gente que entende até que é sal. A pessoa entende que é sal. Eu sou sal, mas é um sal grosso, sabe? É grosso em casa, é grosso na rua, é grosso no trânsito. E a Bíblia fala do fruto do Espírito, que o fruto do Espírito, ele vai gerar algumas coisas. Eu preguei esses dias aqui, falamos até ontem no encontro. E o último item da característica do fruto do Espírito é uma coisa chamada temperança. Temperança vem do quê? Tem o quê? Salzinho. Dosa aí, filho. Amém, gente? Amém. Olha que lindo. Tem que temperar, irmão. Você é colérico? Controle-se. Pastor, porque eu sou sanguíneo. Eu vou para... Acalma seu coração, pitbull. Mas pastor, eu tenho que ficar mostrando o dente para todo mundo agora? Tem que mostrar o dente? Tem que mostrar o dente, sim. Mostra, seja simpático, seja leve. O mundo já está pesado do jeito que está. Olha como que está o nosso Brasil. Sabe, essa questão política que nós estamos vivendo já está pesada. Seja leve, fala para o seu irmão com carinho, fala assim, seja leve comigo, irmão, fala aí, amém? Crente, sabe, nada a ver, gente. Vamos cuidar, né? Vamos cuidar da nossa vida, não vamos cuidar da vida dos outros, não, amém? Pastor, você não sabe? Porque a irmã fulana fez uma tatuagem. Fez uma tatuagem. Irmão, se alguém te perguntou alguma coisa, você fala, dá sua opinião. Se não perguntou, quietinho. Vamos cuidar da nossa vida, amém? Amém? Tem uma pesquisa aí, gente, diz que as pessoas elas não têm sucesso em muitas áreas porque ela fica entre 80% e 90% do tempo cuidando da vida dos outros. Sabia? Não pode, está errado isso. Tem que temperar, amém, igreja? Fala por irmãozinho, tempera, irmão, tempera.
Paulo, ele diz lá em Colossenses 4, não precisa colocar não, diz assim, ó: andai com sabedoria. Olha só, andai com sabedoria, olha só. Andai com o quê? Sabedoria. Seja agradável as suas palavras e temperada com sal. Amém? Amém. Sabe o que Paulo está dizendo? É que quando alguém se aproximar de você, essa pessoa tem que comer o que você fala. Essa pessoa, ela tem que comer o que você fala. Você tem que ser um alimento para ela. As palavras que saem da sua boca, elas têm que ser temperadas de uma forma que ela vai ser alimentada. Amém? Amém, gente? Quem está me entendendo até aqui, dá um glória a Deus. Ah, pastor, essa palavra está dura hoje, hein? É, irmão, mas eu sou pastor, tenho que pregar, porque eu preciso levar essa igreja para o céu. Amém? Olha, entenda isso. A Bíblia, ela diz que o sal, que não tem sabor, diz assim, que ele é insípido. Hoje, gente, quero que você entenda, hoje não tem como o sal se deixar o sal insípido, porque principalmente o sal refinado, ele passa por tanto processo químico que não tem como. Ele não estraga, ele sempre vai ser sal e pronto. Mas naquela época, na época de Jesus, o sal era o sal do Mar Morto, que era o sal que vinha, e ele vinha com todos os minerais juntos. O sal era branco, né? Junto, só que vinha um monte de mineral junto. Porque Jesus estava pregando ali naquela região da Palestina, sabe? Ele não está falando do sal que você compra ali no atacadão, não, tá? Ele pregou sobre o sal lá do Mar Morto. Amém, gente? E eu quero que você entenda isso. O sal que era extraído do Mar Morto, ele vinha misturado com outros minerais, ele vinha misturado com terra, vinha misturado com gesso. Sabia disso? Vinha tudo junto ali. E esse sal, que não era como de hoje, não era refinado como de hoje, se ficasse muito exposto à umidade, se ele ficasse num lugar impróprio para aquele sal, o que acontecia? Só ia ficar um resíduo branco. Só um resíduo branco. Tinha cara de sal, mas não era mais sal. Você pegava ele assim, não tinha mais gosto nenhum. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Então, para você entender aqui, a palavra de Jesus, um versículo, olha tanta coisa que você tem que fazer, que você tem que estudar. Tinha cara de sal, mas não é sal. Pastor, ele parecia ser tão sal, mas não era. Ia ser sabor nenhum, gente. E aí Jesus, ele disse assim, que esse sal servia apenas para ser pisado pelos homens. Para ser pisado pelos... Hoje em dia, pelo menos até hoje, eu só vi um único lugar que os homens pisaram no sal, que foi na igreja, que fizeram o Vale do Sal. Só que Jesus, ele fala assim, pisar no sal, igreja. Mas Jesus está falando negativamente, pisar negativamente, porque o sal não presta mais. Olha só, e os caras fazem campanha, eu vou falar para você, a igreja enche. Se eu fizer campanha, eu vou lançar uma campanha, Vale do Sal, venha para o lado do sal, gente, vai lotar, sabe? Mas isso não é evangelho. Mas tudo bem, Jesus, ele fala do sal, ser pisado pelos homens, ele fala isso negativamente, amém? Vamos esquecer esse negócio que as pessoas pegam para fazer campanha na igreja, a igreja lota, esquece isso. Olha só, a gente precisa entender uma coisa aqui. O sal, ele só funciona quando ele está em contato com um alimento, amém? Só aí. O sal no saleiro, ele não tem relevância nenhuma. Sim ou não?
O cristão que se isola do mundo não pode influenciar ninguém, não tem relevância nenhuma também. Nós não somos o mundo, mas nós estamos no mundo. O chamado de Jesus é para estar no mundo, mas não sermos do mundo. Porque o mundo, igreja, ele não respeita um cristianismo sem Cristo. Uma igreja sem sal, uma igreja insípida, só serve para ser pisada. Como assim, pastor? Por que ser pisado? Eu não entendi isso. Sabe, igreja, tudo que a gente aprender aqui hoje, nós vamos começar a praticar em nome de Jesus. Amém? Sabe por quê, igreja? Porque hipocrisia é a gente pregar e não viver. Sabe? É muita teoria, e a fé sem obras, ela é morta. Pastor, mas ele é bom de mensagem, de ouvir mensagem, da glória a Deus, aleluia. Ele levanta do banco, ele dá pioreta, ele dá cambalhota para trás, ele fala língua estranha, mas é ruim de prática. Sabe? Prega amor, mas não vive amor. Prega serviço, mas não serve. A distância entre o que eu prego e o que eu vivo vai revelar o meu caráter, a minha essência. A distância entre o que você ouve aqui, o que você pega para você aqui, o que você realmente ouve, o que você realmente pratica, o que você realmente vive, vai revelar o seu caráter, a sua essência. Um homem estava pregando, e falando de Deus. E aí, isso é uma história, tá, gente? Não sei se aconteceu ou não. Aí disse que tinha uma vizinha dele no culto, sentada. E ele gritando no microfone, gritando cada vez, estava ensurdecedor. Já ela dizia: eu não estou te ouvindo, eu não estou te ouvindo, eu não estou te ouvindo. Ela começou a falar mais alto, eu continuo não te ouvindo. Ela começou a gritar, quando ele ficou rouco, não tinha mais como falar. Ele perguntou: você é surdo, irmã? Aí a vizinha dele falou assim para ele: não, é que as suas atitudes estão falando mais alto do que a sua palavra. Imagina que vizinho que era isso. Sabe, igreja, o mundo está cheio de discurso vazio, somente na internet. O sal precisa dar um sabor, e você precisa dar sabor. Nós precisamos dar sabor. Não tem santidade sem compaixão. Se você perde a sua essência, se você é sal e perde a sua essência, você não tem relevância. Diga assim comigo: o sal tem força. Tem muita força. Porque onde você coloca o sal, ele prevalece, sim ou não? Quem já comeu manga verde aqui? Você comeu ela sozinha? Nossa. Quem gosta de cappuccino aqui? Cappuccino é bom, né? Sabia que o cappuccino, aquele cappuccino que a gente compra nos supermercados aí, não aquele que você faz em casa, que você quer economizar, que eu sei, né? Que não tem nada a ver. Às vezes sai bom. Mas esse cappuccino que você compra, geralmente aí, que tem à venda, eles têm muito sal. Para colocar o doce em evidência. Às vezes você fala assim: nossa, mas esse cappuccino, gente, mas esse cappuccino está muito doce. Meu Deus,
não é doce, é o sal. O sal, ele acentua o sabor do açúcar nele, por isso que é gostoso. Amém? Porque o sal, igreja, ele joga o doce em evidência. Para isso ele existe. É para isso que o sal existe. Tem um homem que disse que o sal, quando ele não tem sabor, ele representa um crente que não tem influência. Ele está conformado e indiferente. Quem disse isso foi João Calvino. Quem foi João Calvino, pastor? João Calvino foi um grande homem de Deus, um teólogo, estudioso, e foi um dos precursores da divisão que teve da Igreja Católica, e aí saiu os crentes. Amém? Essa geração, a nossa geração, ela é uma geração, eu percebo que ela não quer ser sal, ela quer ser mel, ela quer ser docinho de Jesus. Não, sabe? Tem lugar que você vai aí, gente, que é difícil, viu? Muitos pastores reclamando. Crente, já viu falar crentes consumidores? Já ouviu falar disso? Sabia que tem crentes consumidores? Quem vai pregar hoje? Se for o pastor André, pastora Carol ou pastora Karen, for o pastor Anderson. Se for o pastor fulano, não sei não se eu for. Eu não gostei do louvor hoje. Tinha muita luz. Não gostei daquele hino, não gostei. Sabe? Crentes consumidores. A gente vem, igreja, para ter uma experiência, sabe, aqui com Deus, sabe? Não é para você ter uma experiência agradável, porque tem que ter a luz certa, o louvor certo. Porque qual que é o louvor? Eu já falei aqui sobre o louvor, né? Qual que é o melhor louvor? É o louvor que está na sua playlist, né? É sempre o melhor. E às vezes vem um louvor aí nada a ver. Pastor, de onde que saiu esse louvor? Então, nós aprendemos aqui nessa noite. O sal é humilde, o sal ele vai dar sabor, amém, igreja? Amém. O sal tem que influenciar, e o sal, por que ele tem que influenciar? Porque o sal, ele tem força. Você sabia que você tem força? Fala para o seu irmão, fala assim: você é forte, irmão, você tem força, viu? Fala para ele: força, irmão. Você sabia que uma das características do sal, a quarta característica, é que o sal ele serve para limpeza? Você sabia disso? Asepsia. Asepsia. Tinha uma vez uma irmãzinha na igreja que falava assim: pastor, a irmã fulana, ela faz asepsia das pessoas. Não é asepsia, é acepção das pessoas. Uma irmã ia falar assim: pastor, mas aquele irmão lá, ele é... Como que era que ele falou, gente? Idôneo. É uma pessoa idônea. Não, ele não é idônea. É idoso mesmo. Faz asepsia, limpa, o sal limpa. Quando você não tem um álcool 70, quando você não tem um álcool iodado para colocar na ferida, pode colocar sal. Coloca sal lá, que é um ótimo limpa, que é uma beleza, mas dói. Quem lembra do mentiolate aí da nossa época? Aquele vermelhinho. O que era aquilo, gente? Aquilo lá era sal, parece que era... O que é isso? Nem gosto de lembrar. Por quê? Porque está matando bactérias, está limpando, está purificando. O sal tira a sujeira. E o problema de muitas pessoas é que onde essa pessoa está, ele se contamina com o ambiente. Ele não limpa nada. Se estiver numa roda contando a piada suja, as melhores piadas é ele que conta. Estou falando em tese aqui, gente, não estou falando de ninguém aqui não, sabe? O irmão faz o stories do culto, né? Quem é
esqueci que era sem pecado e não. Histórias lindas, bonitas. Aí no outro dia, eu nem vou falar a história do irmão, porque não dá para essa faixa, né? Para esse horário na internet. O sal serve para tirar sujeira. Onde ele chega, tem que limpar, tem que trazer luz, amém, igreja? Tem que trazer vida. Paulo escreve assim aos Filipenses, ele diz assim: para que vocês sejam irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Paulo, ele está aqui, falando exatamente isso. Você pode chegar perdido, você pode chegar sujo, mas se aquela pessoa que tem o sal chegar perto dela, ela precisa ser limpa em nome de Jesus. Onde o sal chega, a pureza chega. Onde o sal chega, igreja, entenda isso, a transparência chega. Onde o sal chega, a vida chega. Onde o sal chega, a limpeza chega. E eu espero que essa semana você mude o ambiente do seu trabalho. Eu profetizo que essa semana você mudará o ambiente da sua casa, o ambiente do seu trabalho, o ambiente da sua família, em nome do Senhor Jesus. Só quem recebe a palavra, dá um glória a Deus aí, aleluia. Glória a Deus. Diga assim comigo: o sal gera sede. O sal, igreja, ele gera. Você comer umas comidas salgadas, você tem que tomar uma água, sim ou não? Sim. Tomar 1 litro de coca, pastor, que não vai dar. Vai gerar sede, tem que gerar sede, igreja. As pessoas que se aproximam de você, elas têm que conhecer o Jesus que você serve, porque nós somos aqui, igreja, nós somos o quê? Eu falei até isso lá no nosso encontro de homens. Nós somos a Bíblia que este povo vai ler. Você acha que esse povo vai pegar uma Bíblia, vai comprar uma Bíblia e vai ler? Você acha que não vai não, irmão? Sabe quem que é a Bíblia que eles vão ler? A Bíblia que eles vão ler vai ser você. Por isso que você tem que ser sal, e você vai ter que o quê? Gerar sede nas pessoas, apresentar esse Jesus para as pessoas, amém, igreja? Glória a Deus. Tem que ser diferente, irmão, amém? Porque a igreja, ela não é um sal que tem que estar escondida, sabe? A igreja, ela precisa ser relevante. Diga comigo assim: o sal derrete o gelo. Em lugares que cai neve, o pessoal da prefeitura da cidade manda colocar aqueles caminhões na rua cheio de sal e joga na rua. Para quê? Para derreter o gelo e para aquele sal não deixar os carros escorregarem na pista. Amém? O sal derrete o gelo, sim ou não? Sim. Onde o cristão chega, a frieza tem que ir embora. Amém, igreja? Amém. Como nós estávamos louvando aqui, e daqui a pouco estava todo mundo pulando. Somente o pessoal do Alphaville, né? Não sei por quê. Por quê? Porque o sal, ele inquieta, ele incomoda. O sal derrete o gelo. Onde tem sal não tem gelo, onde tem sal não tem frieza. E nós, eu e você, nós nascemos para isso, como Jesus está falando aqui. Amém, igreja? Glória a Deus. Fala comigo: o sal conserva o alimento. O problema de muitos, igreja, é que deixaram de ser sal, são insípidos, sem gosto nenhum. Ele tem cara de sal, parece sal, mas perdeu a essência. Pior do que um ateu que diz assim, que não acredita em Deus, é aquele que acredita em Deus e vive como se Ele não existisse. Então, igreja, a gente precisa mudar. Eu quero eu quero que Deus me dê uma igreja relevante. Nós vamos ser uma igreja relevante em nome de Jesus.
Você vê, no mundo cheio de ideologias, corrupção, prostituição, corrupção, em todos os pontos, nós somos o sal, amém? Porque se nós não fôssemos o sal, tudo iria apodrecer. Tudo iria apodrecer. Você sabe por que a terra não apodreceu mais ainda? Sabe por que essa sociedade não se decompôs mais ainda? Porque a igreja ainda está aqui nessa terra. Amém? E sabe, igreja, nós precisamos ser sal. Nós precisamos ser sal por onde nós formos. Você tem que ser sal na internet. Amém? Você que está assistindo aí agora, ó, tem que ser sal na internet, irmão. Já pega esse link aí, já manda para o pessoal aí do seu grupo lá. Manda para ele escutar um pouquinho da verdade. Tiago 1,27 diz que a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus é cuidar do órfão, da viúva, e não se deixar corromper pelo mundo. Porque se o mundo te corrompe, você perde sua essência, você não é mais sal. Escute, nós somos no mundo, estamos no mundo, mas nós não somos esse mundo, porque nós somos o sal da terra, amém, igreja? Nós não somos deste mundo, nós não somos cidadãos aqui, nós somos cidadãos dos céus. A palavra de Deus, ela diz que nós não somos o mel da terra, o açúcar do mundo, não. Você é o sal dessa terra, amém, igreja? O seu comportamento, nos seus negócios, no seu casamento, o que você fala, o que você vive, tem que ser condizente com a fé que você prega. Eu não sou como o mundo, eu não posso ser como o mundo. Primeira carta de João 2,15: não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Romanos 12:2. Nós falamos do nosso encontro aqui, até foi o Andrezinho que falou: não vos conformeis com este mundo, não entre na forma do mundo, transformai-vos pela renovação do Evangelho. O apóstolo Paulo, igreja, ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 3: vocês, olha só, você sabia disso? Vocês mesmas são cartas escritas no nosso coração para serem conhecida e lida por todos. Você é carta, fala para o seu irmão, fala, você é carta viva, irmão. Gente, carta viva, meu Deus. Agora eu vou perguntar para ele: se alguém te abrir, o que ele vai ler? Pensa nisso, igreja. Eu quero orar com você nessa noite. O sal precisa conservar, mas a nossa geração ela não está preocupada muito com isso, sabe? Se preocupa com cada bobagem. Gente, você acredita que esses dias, olha só, presta atenção, esses dias na internet apareceu lá uma irmã, estava perguntando para o chat GPT: chat GPT, qual é a minha bênção? Essa bobagem, gente. Vai orar, irmão, vai buscar Deus. E eu quero aqui que você entenda isso. Atenção, porque a Bíblia diz, porque se você não for sal, se você for insípido, sem sabor, você vai ser pisado pelos homens. E aqui eu vou encerrar minha mensagem, para a gente orar. Porque quando eu perdi a essência, quando eu perdi o sabor,
fica só aquele branco, fica branquinho também, fica grosso, mas não dá para pôr na comida, não dá para dar sabor mais, não dá para fazer a diferença mais. Por que eu deixei para o final essa questão de ser pisado pelos homens? Porque é aqui que Deus vai te levantar e vai fazer você ser relevante a partir de hoje. Sabe, igreja? Se o sal não serve para colocar na comida, não dá para dar sabor mais nada, nada, não faz mais a diferença. O que eles faziam naquela época com o sal que não prestava mais? Eles jogavam na rua. Na época de neve, muita chuva, o Império Romano construiu muitas estradas. A escadaria do templo de Jerusalém era de mármore. Na chuva ou na neve ficava escorregadio. O que jogava lá? O sal que não prestava, o sal que não dava sabor. E quem pisava naquelas escadarias? Os homens. É isso que Jesus estava falando. O sal que não serve para nada, o sal que não dá sabor, o sal que não tem relevância nenhuma, o sal que não tempera, ele serve apenas para ser pisado pelos homens.